Fato rápido. Desde a filosofia, nós sabemos que a dúvida é sinal de inteligência. Fato que foi confirmado em 1992 com o experimento de Dunning-Kruger. Nunca houve tanta informação na história da humanidade como há hoje em dia, mas ainda assim as pessoas preferem escutar opinião, não informação, não fato, substituindo inclusive a própria razão. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro uma coisa: ignorar fatos por opinião é sinal de mediocridade. Opinião não é fato, ela só reforça aquilo que você gosta. E aceitar algo simplesmente porque gosta é algo infantil, no máximo pré-adolescente. Quando se é uma pessoa madura, você não se importa tanto com opinião, e sim com aquilo que é verdadeiro. Você procura coisas que te intrigam e te instigam. Então, isso vai à minha primeira observação. Se você não tem dúvidas sobre o assunto que te interessa, você está fazendo algo muito errado. O conhecimento ele depende das perguntas certas, não das respostas. E quanto mais perguntas fazemos, mais dúvidas temos. Sim, quanto mais nós avançamos no assunto, mais questões vão surgindo, mais questões vão sendo levantadas. Não é tão simples assim ter conhecimento. A sabedoria e a inteligência estão por trás justamente das dúvidas que nós levantamos. Por que tem tanta gente que fica ignorando fatos e fica apenas afirmando opinião? Isso você vê inclusive muito no YouTube. Apesar de eu estar no YouTube, eu sei que eu estou num lugar cheio de opiniões. Eu também estou em podcast, tem podcasts que sigam o mesmo caminho. Mas a resposta é relativamente simples. Há muita informação e nem todas elas são baseadas em fatos. Sim, a internet ela é uma enxurrada de informações. A internet é uma carga muito grande de informações, é um depósito de qualquer coisa. E o que acontece hoje é que, por mais errada que seja uma opinião, você sempre vai encontrar em algum lugar da internet, nos meios eletrônicos, alguém ou algum artigo que reforça a sua opinião, mesmo que ela esteja redondamente errada ou equivocada. Na verdade, eu nem acredito numa verdade absoluta. E esse é o problema, a maioria das opiniões são apresentadas como verdades absolutas. O medíocre, ele se contenta com aquilo que reforça a opinião. O inteligente não tá nem aí para isso. O inteligente, ele estuda todos os lados e ele coloca à prova suas próprias opiniões. A pessoa realmente inteligente, ela sente prazer em instigar a si mesma. Se você não consegue se intrigar com sua própria opinião, você não consegue testar ela, significa que você está num caminho muito errado. Significa que você não está fazendo as perguntas certas. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, significa que você não é. Eu fico confuso, né? Mas é verdade. Você só consegue perceber que está errado quando você domina o assunto. E esse é o ponto. Quando eu falei lá no Fato Rápido sobre o estudo do Dunning-Kruger várias vezes nesse canal e nesse podcast, eu me refiro ao experimento que mostrou que as pessoas mais inteligentes, elas são as mais inseguras porque elas conseguem perceber os erros delas. As pessoas que têm muita convicção naquilo que acreditam, as donas dos textões no Facebook, aquelas que fazem vlogzinho gritando, elas na verdade não dominam o assunto. Isso fica muito evidente quando você analisa o discurso dela, quando você pega trecho por trecho, quando você começa cirurgicamente a analisar, você vê que não tem fatos que respaldam a opinião. E isso é muito importante para você. Por quê? Porque você precisa analisar a opinião do próximo, você não pode se deixar levar por ela. Você deve procurar fontes que testaram suas opiniões. Por isso que quando a gente fala muito de ciência, quando eu falo de método científico, eu não falo simplesmente de ir no laboratório e jogar um produto químico em cima do outro. Não, método científico é justamente uma pessoa ter uma opinião e ela começar a questionar a própria opinião. Esse é o método científico correto, o original, o que surgiu lá do pensamento socrático. Quando o cientista ele tem uma tese, ele testa a tese dele. Ele testa incansavelmente e publica ela para que outros cientistas também possam questionar. E ele está aberto a isso. Isso é método científico. Tá, resumidamente, método científico é um pouco mais amplo do que isso, mas é basicamente... Mas a ideia é essa. Essa é basicamente a ideia do método científico. O celular, que você deve ter por perto, se não estiver escutando isso pelo celular, ele surgiu justamente disso. Pessoas questionando outras pessoas. A gente tem que lembrar que o telefone, o smartphone que você tem na mão hoje, lá no passado ele era 2 latas e um barbante. Depois alguém percebeu que isso podia virar um aparelho de comunicação e fez os primeiros telefones, depois esses telefones tornaram telefones internacionais, aí houve os primeiros celulares, hoje em dia os celulares são mais inteligentes do que a gente, e essa é a verdade. Então a ciência é construída de acúmulo de conhecimento, mas eu não quero dizer que você tem que ser um cientista. Na verdade, você não é obrigado a ser nada. Apenas tente levar os questionamentos para sua vida. Eu citei a ciência, mas você não precisa se formar na faculdade para poder aplicar o questionamento na sua vida. Mesmo que a opinião parta de você, sempre questione ela.
E se partir do outro, questione mais ainda. E se você concorda com a opinião do outro, aí você tem que ficar preocupado. Pode ser até que esteja certo, mas se preocupe a si mesmo. Questione e tenha certeza de que você está colocando sua energia, sua crença, até mesmo sua fé naquilo que vale a pena. Entendeu? Poupe a si mesmo do sofrimento e também se enriqueça no processo. Se quiser discutir um pouco mais, quiser conversar mais comigo, deixe aí nos comentários ou mande uma mensagem em áudio se você estiver vendo isso pelo Anchor. Meu nome é Elias Ribeiro, se tiver pelo YouTube vai ter recomendações ao fim desse vídeo, se tiver pelo podcast dá uma olhadinha na nossa playlist. Muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.